A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 10, onde lemos: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Que verso maravilhoso e quantas características e qualidades possuía o apóstolo Paulo, falando a Timóteo de tudo que ele tinha visto em sua vida. Paulo tinha, de fato, uma dedicação total à obra missionária, ao cristianismo, e ele pode descrever, falando de si mesmo, diversas características para que Timóteo seguisse, para que Timóteo observasse, para que Paulo fosse o exemplo na vida de Timóteo. Mas eu vou mencionar aqui, há muito mais, eu vou mencionar 10 características de Paulo em 2 Timóteo, começando em 2 Timóteo 3, verso 10. E essas 10 características servem para nós também aplicar nas nossas vidas hoje e seguir o exemplo de Paulo. Olha aí, seguir esse exemplo. Tu tens seguido, ele disse a Timóteo. O que Timóteo tinha seguido? Primeiro, a minha doutrina. Paulo tinha uma doutrina cristã sadia. Então, existem doutrinas aí estranhas, mas a doutrina de Cristo saudável. E a de Paulo era uma. A minha doutrina. Onde é que encontramos a doutrina de Paulo? Nas suas epístolas. Doutrina. Sigamos a sua doutrina. Doutrina quer dizer conjunto de ensinamentos. Então, tu tens seguido a minha doutrina. Segundo ponto, não era só a doutrina, não era só ensinar, modo de viver. Você sabia o modo como nós vivemos? Podemos trazer escândalos ou vamos trazer a glória de Deus, modo de viver. Doutrina, modo de viver. Vamos ao terceiro ponto, intenção. Paulo sempre tinha boas intenções. Devemos ter boas intenções. A intenção é importante, porque a intenção acaba virando em ação. E Paulo tinha intenção no que ele fazia, ele era intencional naquilo que ele realizava. Então ele tinha doutrina, modo de viver e intenção. O que mais podemos notar em Paulo? A fé. Paulo menciona a fé. Inclusive a fé, ele vai dizer no capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que fé maravilhosa, que fé que levava Paulo a agir de acordo com a sua fé. Minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, são 4 características, mas não para aqui. Longanimidade, longanimidade quer dizer longo ânimo, tardio em se irar. E esse é um dos atributos divinos, longanimidade. Então, Paulo aprendeu com o tempo também a ter longanimidade, a ser tardio para se irar. E a todo ministro, todo obreiro deve aprender a ter longanimidade. Longanimidade para com as pessoas, ser longânimo para com elas. Minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade. Olha aí o próximo, amor. Como o apóstolo Paulo amava a igreja, amava os crentes, amava a obra de Deus, amava as almas, queria ver pessoas salvas, convertidas, transformadas, porque o maior amor é levar a alma à salvação. Paulo tinha esse amor. Nós devemos ter esse amor em nós, o amor de Cristo que é derramado em nossos corações. Minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade e amor são 6 características que encontramos nesse verso. Mas ainda vamos encontrar a 7ª característica de Paulo num único verso: paciência.
Paciência é parecido com longanimidade, mas vai além. É saber esperar em Deus. Paciência. Paulo também tinha paciência. Apesar de ele ter brigado com Barnabé, né? Ele e Barnabé ter discutido, e parece um Paulo às vezes impetuoso, quando lemos em Atos, lemos também algumas de suas cartas, né? Quando ele diz que todos o abandonaram, mas Paulo aprendeu a ser paciente. E se alguém me perguntar, ele aprendeu aonde? Possivelmente nas prisões dele, que agora ele não podia mais sair, e das prisões ele começa a escrever, e produz as melhores cartas, obras que, graças a Deus, se não fosse isso, nós não teríamos o Novo Testamento. Paciência, Paulo desenvolveu paciência, saber esperar nas prisões que ele passou. Mas o verso 11 nos traz mais duas características. Perseguições. Olha, se houve alguém que foi perseguido, é o apóstolo Paulo. Se você quiser ler os sofrimentos que ele passou, as perseguições, leia em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Quantas perseguições ele foi perseguido, cidade em cidade. Ele se mudava para outra cidade, novas perseguições. E aflições, no verso 11, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Perseguições e aflições. O apóstolo passou por muitas aflições. Olha só, ele escrevendo a Timóteo, ele vai revelando características dele, minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições. Mas a última eu quero trazer, que é talvez a mais significativa da vida de Paulo, que serve para nós: sacrifício. Ministério é sacrificial. Ministério é entrega de vida. E Paulo entregou-se a si, a Cristo, com o sacrifício de cheiro suave, e morre como um mártir da obra de Deus. Morreu como uma testemunha, a palavra testemunha é mártir. Ele morreu como mártir, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Sua morte, seu martírio, Paulo aponta como aspersão de sacrifício. E esse é o último, 2 Timóteo 4,6, sacrifício. Sacrifício. Se você não está disposto a sacrificar, não entre na obra de Deus, porque a obra de Deus é sacrifício. Vamos lá, 10 características de Paulo em 2 Timóteo. Minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, sacrifício. Guarde essas 10 características, e se você tem uma chamada ministerial como Timóteo tinha, como Paulo tinha, aprenda elas. Minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, sacrifício. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 254 pastas com mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.